sou a Carol Gai, estou aqui hoje com a Decor Tiles, que eu lancei uma coleção que eu auto-intitulei com o meu nome e que ela é composta por 5 séries. E a referência dessa coleção é do urbano e o natural. O natural está presente na cidade, então é revelar essas características que a gente tem espalhada pela cidade com um novo olhar. Então, eu sempre falo do poema do Otto Lara Rezende, que é Vista Cansada, que fala de tanto ver, a gente banaliza o olhar, ver não vendo. Então é isso, é despertar esse novo olhar para as coisas que nos cercam, para esse cotidiano rico que a gente tem por aí. Essa peça, ela foi inspirada no tronco das árvores, nessas cascas que elas envolvem o tronco, então olhar com um olhar mais atento para essa natureza que nos cerca e trabalhar com um material que é o cimentício em diferentes alturas. Então, trazendo esse movimento para a peça, também essa linha mais orgânica, mais solta, e a textura. Então, essa é uma linha que eu trabalhei a textura justamente por causa da textura da casca, para aproximar um pouco mais. E todas as séries, elas te convidam ao toque. Então, elas têm essa textura, tem as técnicas da Decor Tiles, que são incríveis. Então, eu fui usando as técnicas que eu vi na fábrica e aplicando para cada série uma técnica. A primeira coisa que eu quis fazer foi justamente, antes de começar o projeto, entender os processos, saber como a fábrica trabalha. E foi lá que eu descobri que é uma fábrica que ela é super tecnológica, mas ao mesmo tempo é super humana, né? São pessoas fazendo, pessoas na qualidade, pessoas na produção, pessoas fazendo os protótipos. Então a gente tem as máquinas e as pessoas trabalhando em conjunto. E a gente chama de cocriação porque eu apresento o design, eles as técnicas e a gente trabalha juntos para chegar num resultado assim perfeito. Então eu lancei as 5 séries, uma inspirada nos bueiros, que é a traço. Então eu peguei os tracinhos dessas tampas de bueiro, é aquele negócio que a gente pisa todo dia e a gente não vê. Então eu peguei esse desenho e transformei nessa cerâmica, que ela é uma aplicação já essa técnica que eu vi na fábrica, que é a granilha, que são micro pedaços de vidro que eles são depositados nas peças. Então ele cria um relevo e esse relevo tem brilho, por ele ser o vidro, o próprio brilho do vidro ele vem como um detalhe nessa cerâmica fosca. A série bola, por exemplo, já eu trabalhei com uma técnica que é como se fosse um stencil, só que na cerâmica. Então, mesmo esse trabalho que parece simples, a gente foi lapidando para retificar e ele é todo geométrico, né? Ela é inspirada na forma circular. Então ela foi lapidando porque na hora que elas se juntam, elas formam vários desenhos. Então a ideia é que uma peça ela combina de diferentes formas para formar vários desenhos diferentes. Além de 7 cores, como eu espelhei as cores dentro do desenho, você tem 14 cores diferentes, tons, né? Tom sur tom. Então, e muitas possibilidades. Também tem a linha Raízes, que é inspirada nessas raízes das árvores, né, que são presentes aí na natureza, aí nas cidades, né? E aí a ideia foi trabalhar com essa forma sinuosa. Eu usei o cimentício, então eu usei em diversas alturas a forma orgânica e o diferencial dela é que o desenho ele se junta. Então são placas compridas que você vai montando. Como eu fiz o desenho, o desenho ele une, né, ele dá continuidade. Então a ideia é que a raiz fosse crescendo, crescendo, crescendo. Então esses detalhes que a gente trabalhou na fábrica, né, tanto que quando eu fui visitei umas 3 vezes a fábrica durante o processo para ver as amostras, né, os protótipos, e aí a gente foi afinando. A placa, por exemplo, do cimentício, ela abre um pouco, né, quando ela seca. Então eu falei, não dá para deixar reto, porque na hora que juntar não vai ficar um buraco entre as peças. Então a gente foi trabalhando, né, lapidando cada peça para o resultado ser perfeito, até mais do que eu esperava. E a textura da raiz também foi super surpreendente, porque ela tem um toque de seda, assim. Então eu quis trabalhar também 2 toques diferentes no mesmo material. Esse é o cimentício, com um toque mais rústico, né, com essa textura.
E o Raízes com esse toque de seda que parece uma pele, assim, de tão gostoso de tocar. Então esse convite ao toque, além dele ter essas diferenças, ele te leva a outros, a sensorial, né? Ano passado, então, eu tinha pouco tempo nesse desenvolvimento, eram 6 meses até lançar, desde que começou até lançar, então 1 mês de desenhar, apresentar e tudo mais. Então, eu olhei muito para as peças que eu tinha, né? Que o Raízes saiu de um vaso que chama Raízes, o Bola, de um vaso que chama Bola, das minhas peças de vidro soprado. E o Lascas, que ele veio de uma ideia inspirado numa poltrona que eu fiz, que eu chamei de Lascas ano passado, em 2023. E ele é feito todo de entalhe, então é um entalhe manual, né, 1 a 1, é uma madeira entalhada e depois eu queimo essa madeira. Então o efeito que ela dá cada lasca tem uma intensidade do artesão, né? Então eu quis trazer isso para o porcelanato, para justamente trabalhar com essas diferentes alturas dentro da própria peça. A gente transformou essa arte na madeira, a gente só transportou ela para o porcelanato. Então toda essa intensidade, né, esse trabalho de entalhe está presente nessa peça, que é uma peça de grande formato e em porcelanato. Então é como se ela tivesse sido escavada à mão. Tem todo um trabalho também durante o processo do protótipo, que é um artesão que faz o casca, o outro é mais digital, né, usando esse formato artesão. Então é aquele trabalho manual que você sente ao ver a peça. Assim. E no Lascas também tem essa ideia da continuidade. Mesmo as lascas, elas se unem no final das peças para dar a ideia de continuidade quando você compõe com outras peças. E uma coisa que chamou muita atenção nas pessoas foi a quantidade de cores, por exemplo, no cimentício, né? São 7 cores diferentes que remetem muito à natureza, à terra, às plantas, também tem o cinza e os brancos. Então, foi todo esse trabalho das cores e também do nome das cores. Eu tinha, assim, uma liberdade muito grande na criação, tanto do papel, que eu falo que eles me deram um papel em branco, falaram faz, até escolher o nome das peças, das coleções e escolher o nome da coleção, o nome de tudo, das cores também. Então eu escolhi cores que se assimilassem, não só para mim, mas para todo mundo, né? Então um dos brancos chama Sal, Netuno é o azul, enfim, Flamingo é o rosa, Páprica é uma das cores do cimentício, Atacama, enfim, fui usando essas referências que eu tinha para poder criar o nome das cores também.